são chuvas, água amarela, se são salas, branca areia, se são mares, maré cheia, se são céu, és no beirão, se são estrelas, tem cantar, se são noites, luz para ela, se são dias ou lua. Numa carta aberta ao mundo, sou um espelho de emoção do teu olhar profundo, sou um todo no instante, corpo dado em jeito amante, sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Se são chuvas, água amarela, se são salas, branca areia, se são mares, maré cheia, se são céus no beirão, se são estrelas, tem cantar, se são noites, luz para ela, se são dias ou lua. Amigo ouvinte, você está no programa do Manuel, Horizontes passado e presente, a partir deste momento, a partir de Lisboa. Boa tarde, bom dia, boa noite. Em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Veja o mar, o vento. Este é o terceiro programa da série e hoje trazemos à antena as catástrofes nacionais, o sismo nos Açores, o terremoto em Lisboa e o dilúvio recente na Madeira. Serás meu e eu serei tua. Meu, eu serei se sou tinta, tu és tela, se sou chuva. Começamos com um momento de poesia, o presente a iniciar estes horizontes. Fracino Machado, Cemitério. De Fracino Machado, Cemitério de Sonhos. No lusco-fusco daquela alta madrugada, por entre inesperado e denso nevoeiro, surge o fantasma de um barco forasteiro, carregado de corpos com a sorte tramada, desafiando a triste sina em tudo ou nada, em troca de um destino dito alviçareiro, chegaram finalmente ao Éden derradeiro daquela terra promissória e encantada. Lá mais para trás ficaram navios perdidos,
na tragédia do mar e nas marés suicidas, que sepultaram sonho a sonho tantas vidas, e na mira da esperança, náufragos vencidos pela angústia, pela fome, pela sede e pelo medo, repousam no seu cemitério de segredo. Mas até quando, meu amor, conseguirás ser âncora e asilo nessa dor e nesse vazio oásis que te faz degredo? E tão agreste o caminho da liberdade, e tão obscura a luta. Cronologia dos desastres naturais nos Açores. A história dos Açores é marcada por um conjunto de calamidades naturais que moldaram profundamente a vivência dos açorianos e estão na base de muitos dos seus cultos e festividades. Para se compreender a história dos Açores, é preciso conhecer-se a incidência desses acontecimentos. Assim vamos começar por nos reportar-nos ao ano 1401 até 1500. Em 1432 dá-se o início do povoamento dos Açores. Em 1432 ou 1444, erupção vulcânica nas 7 cidades. São Miguel. Não há notícias seguras sobre esta erupção, nem uma data precisa para sua ocorrência. Segundo Gaspar Frutuoso, os navegantes que se dirigiam a São Miguel, logo após a sua descoberta, encontraram a topografia da parte oeste da ilha modificada e no mar flutuavam troncos e pedras, pomes. Os colonos que ficaram na povoação sentiram estrondosos e tremores de terra. Morando os descobridores em suas cáfuas de palha e feno, ouviram quase por espaço de um ano tão grande ruído, bramidos e roncos que davam a terra com grandes tremores, ainda procedidos da subversão e fogo do pico antes sumido.
Em 1460, provavelmente, outra erupção vulcânica nas 7 cidades de São Miguel. Não há notícias seguras sobre esta erupção, não se conhecendo a localização precisa e seus efeitos produzidos. Poema. Em 1522, uma subversão na Vila Franca do Campo, sismo e escorregamento de terras em São Miguel, na noite de 21 para 22 de outubro deste ano, um sismo provocou uma grande escorregada de terras nas encostas sobranceiras a Vila Franca do Campo, causando o soterramento da maior parte da vila, então capital de São Miguel. O efeito combinado no sismo e do soterramento provocou a morte de alguns milhares de pessoas. O sismo causou ainda mortes em muitas outras povoações de São Miguel e também grandes escorregamentos de terra na Maia e região circunvizinha e em Ponta Garça. A tragédia de Vila Franca inspirou muitos escritos e pelo menos um romance de raiz oral intitulado Romance que se fez de algumas mágoas e perdas que causou o tremor de Vila Franca do Campo, editado por Teófilo Braga.
Em 1523 a 1530, uma epidemia de peste causou milhares de mortes em São Miguel. Entre os anos de 1523 e 1530, graçou o isolamento devido a esta epidemia durante vários anos. A epidemia também atingiu o Faial, embora sem graves consequências. Esta epidemia contribuiu para o enraizamento do culto ao Divino Espírito Santo, tendo obrigado ao isolamento da ilha durante vários anos. Em 1538, uma erupção vulcânica ao largo da Ferraria São Miguel. Neste ano houve uma erupção submarina nas proximidades da costa da Ponta da Ferraria, que durou 25 longos dias. Da erupção resultou o aparecimento de um ilhéu de quase uma légua de circunferência, que logo desapareceu. Não há registro de prejuízos em terra. Em 1547, sismo a noroeste da Terceira, a 17 de maio deste ano. Um forte sismo provocou avultados danos no caminho, então folhadais, altares e biscoitos. Um relatório enviado ao rei, presumivelmente pelo corregedor Gaspar Touro, diz assim: algumas casas caíram e outras abriram por muitos lugares, e estão de maneira que não ousam dormir nas casas. E em especial foi mais isto do cair e abrir das casas da Banda do Norte, e morreram algumas pessoas. Diz ainda o relatório ao rei: não ficou casa que não caísse ou abrisse, quer novas, quer velhas, e as paredes das vinhas e dos pomares, dos biscoitos, todas caíram. Em 1563, erupção vulcânica na Lagoa do Fogo, São Miguel. A erupção iniciou-se a 29 de junho, sendo precedida pelo menos 5 dias de violentos sismos que provocaram enorme destruição na ilha de São Miguel. Foi do tipo pliniano, de extrema violência, cessando a 3 de julho, não sem ter causado muitas mortes e enorme destruição.
As emissões eram projetadas a uma altura tal que eram visíveis no grupo central dos Açores a cerca de 200 quilómetros de distância. Ainda em 1563, erupção vulcânica no Pico do Sapateiro, quase em simultâneo com a erupção da Lagoa do Fogo. Ocorreu outra erupção estrombalina no Pico de Sapateiro, freguesia da Ribeira Seca. Este pico é doma traquítica localizada sobre uma das falhas do Graben da Ribeira Grande, onde até então existia uma lagoa. A erupção emitiu grande volume de lavas, de composição basáltica, muito fluídas, que se tornaram parte da Ribeira Seca, incluindo um chafariz que hoje está à vista, incrustado na formação rochosa. A erupção durou até setembro. O historiador Manuel Luís Maldonado escreveu uma detalhada descrição desta erupção, incluída na obra Phoenix Everdence. E as erupções foram tantas e continuaram. Em 1599-1600, uma peste bubónica provoca cerca de 7.000 mortos na terceira. O ano de 1599 ficou conhecida como o Ano do Mal, já que uma epidemia de antrazes, peste bubónica, dizimou boa parte da população da ilha, apenas poupando poucas localidades. Foi um dos anos mais trágicos na história desta ilha. Apenas poupando poucas localidades. Para além da doença, a guerra, com o terrível saque e mortandade que se seguiu à entrada em Angra de forças castelhanas em 1600, e a fome marcaram a sua presença. Em 1606, inundações nas Velas, ilha de São Jorge. Em fevereiro, pelas 9 horas da noite, começou a chover intensamente em Angra, situação que se manteve durante toda a noite. Por madrugada, a chuva intensificou-se, provocando o extravasamento da Gruta de Santa Luzia. As águas correram pela rua de Miragaia, dividindo-se pelas ruas do Marquês e do Palácio do Portão do Porto, a famosa Porta do Mar, provocando a morte a 19 pessoas e arrastando consigo várias casas, destruindo o recheio de muitas mais.
Os prejuízos foram avaliados em 6.000 cruzados. Em 1613, ano da esterilidade das ervas devido a tantos vulcões, a morte dos gados por falta de alimentos. Neste ano, uma combinação de seca e de vendavais de inverno e primavera levaram a uma situação dramática de falta de alimento para os gados. Morreram muitos animais e a fome atingiu as classes mais pobres. Para cúmulo do azar, um raio matou um lavrador dos altares na terceira. Terá tido um ano de La Niña. Em 1614, primeira caída da praia, terremotos a 9 de abril nas Fontainhas, a 24 de maio na praia e terceira, a 9 de abril um sismo destruiu quase totalmente a freguesia das Fontainhas e provocou grandes danos nas freguesias vizinhas. A 24 de maio, um sismo de grande magnitude destruiu quase totalmente as freguesias de Agualva, Vila Nova, Lages e Santa Cruz da Praia, provocando 200 mortos e muitos feridos. Houve grande movimento da falha norte de Graben, nas Lages, com o aparecimento de grandes fissuras no solo, grandes desmoronamentos e abatimento generalizado do terreno na zona do Ramo Grande. Francisco Ferreira Drummond descreve nos Anais da Terceira a caída na praia e a reconstrução que se lhe seguiu, com grande pormenor. Apesar das medidas estão tomadas a reconstrução e foi um processo muito lento e penoso. Em 1630, erupção nas Furnas, ilha de São Miguel, o ano do cinzeiro. A erupção do cinzeiro do tipo pliniano iniciou-se a 3 de setembro de 1630, procedida por violentos sismos. Em 1647, a crise sísmica da Terceira e o mau ano agrícola em todas as ilhas, desde finais de dezembro do ano até julho, a Terceira foi atingida por uma violenta crise sísmica que provocou o pânico em Angra e um invulgar fervor religioso.
Em 1713, as inundações da Vila das Velas, Ilha de São Jorge, a 10 de dezembro desse ano, chuvas muito intensas na zona entre a Ursalina e os Rosais provocaram grandes inundações, destruindo 27 casas na zona de Vila de Velhas. A Ribeira do Almeida veio tão carregada de caudal sólido que criou uma praia que permitia a passagem a pé entre a Vila de Velhas e a Queimada. Nos anos que se seguiram, até 1800, a história repetiu-se em erupção aqui, erupção ali. Mas em 1755, ano de terremoto em Lisboa, o Mar Morto atinge os Açores. O terremoto de Lisboa de 1755, em 1 de novembro, provocou um tsunami que atravessou a área oceânica onde os Açores se situam, afetando essencialmente as costas viradas a sul e sueste, a direção de onde as ondas se aproximaram das ilhas. O Mar Morto fez com que, estando o mar em ordinária tranquilidade, se elevou tanto em 3 contínuas marés, ficando quase seca a sua profundidade por largo espaço. Assim, em Angra, o mar entrou até à Praça Velha, causando grande destruição no Porto Judeu, e o mar subiu 10 palmos acima da rocha mais alta. Na praia, inundou o Paúl e derrubou 15 casas na costa até à Ribeira Seca, incluindo a ermida do Porto Martins. Morreram várias pessoas arrastadas pelo mar. Diário dos Santos. A cidade é um chão de palavras pisadas. A palavra criança, a palavra segredo. A cidade é um céu de palavras paradas. A palavra distância, a palavra medo. A cidade é um saco, um pulmão que respira. Pela água, pela palavra brisa. A cidade é um poro, um corpo que transpira. Pela palavra sangue, pela palavra ira. A cidade tem praças de palavras abertas, como estátuas mandadas a piar. A cidade tem rua de palavras desertas, como jardins mandados arrancar. A palavra sacrasmo é uma rosa rubra, a palavra silêncio é uma rosa chá. Não há céu de palavras que a cidade não cubra. Não há rua de sons que a palavra não corra, à procura da sombra de uma luz que não há. Diário dos Santos, por Manuel Jorge. E chegamos a 1907. A erupção submarina na fratura Mônaco, a 1 de abril, detectou-se uma pequena erupção a cerca de 400 metros de profundidade no banco Mônaco SSW de São Miguel. Emitiu cinzas e provocou o corte de um cabo submarino São Miguel Faial. E as erupções vulcânicas continuaram ao longo deste século.
quase já no final deste século, 1997, mais uma erupção submarina no Banco Dom João de Castro. Na primavera de 1997, a intensa atividade microsísmica registada naquela área, acompanhada de numerosos pequenos sismos, 1 a 3 da escala de Mercalli, sentidos na Terceira e em São Miguel, levam a admitir a ocorrência de uma erupção submarina a grande profundidade. Em 1997 ainda, o escorregamento da Ribeira Quente, São Miguel, em 31 de outubro de 97, após mais de uma semana de chuvadas intensas que culminaram com a cerca de 2 horas de precipitação excepcional, na madrugada de 31 de outubro, ocorreu um escorregamento de terras na encosta do Outeiro das Freiras, sobranceira à povoação de Ribeira Quente, ilha de São Miguel, provocando 29 mortos e mais 3 feridos graves. O levantamento ao desalojamento de 36 agregados familiares, num total de 114 pessoas particularmente afetadas, foi o Canadá da Igreja Velha, onde diversas habitações ficaram soterradas. No ano seguinte, em 98, sismo a 9 de julho, Faial, Pico e São Jorge, pelas 5 da madrugada. Um sismo de magnitude quase 6, na escala de Richter, com epicentro a noroeste da ilha do Faial, provocou a destruição generalizada das freguesias de Ribeirinha, Pedro Miguel, Salão e Cedros da ilha do Faial, e fortes danos em Castelo Branco, Lombega, Flamengos e Praia do Almoxarife, também no Faial. Também atingidas foram várias localidades na Ilha do Pico. No extremo oeste da ilha de São Jorge, Rosais, o sismo provocou grandes desabamentos de falésias costeiras. Morreram 8 pessoas, todas no Faial. Ficaram desalojadas mais de 1.700 pessoas. E no ano 2000, uma erupção vulcânica submarina ao largo da Serreta Terceira, correspondente a uma reativação do vulcão oceânico da Serreta, foram registados microsismos na área a partir de 25 de novembro de 1998. Pescadores detectaram a erupção a 18 de dezembro e a erupção decorreu de forma intermitente, com emissão de gases e de lava basáltica. Não provocou sismicidade sentida e a erupção foi gradualmente desaparecendo até ao longo do ano de 2000, sempre com a Terra a tremer. Assim fechamos o capítulo dos Açores, Tragédias de Portugal.
Teremos agora mais um momento de poesia. Tirania, um poema de Euclides Cavaco. Neste mundo conturbado, hoje quase entregue aos bichos, nós somos o resultado do poder e dos caprichos. Os déspotas poderosos, só para a glória manter, são pérfidos mentirosos e abusam do poder. Urdem desígnios de guerra, injustos e imprudentes, que matam por toda a terra muitos milhões de inocentes. O mundo perde os seus filhos, enlutam-se os corações, com o ditar dos caudilhos nas suas resoluções. Porque é assim quem ordena, preterindo o autorismo. Lamento com muita pena esta falta de humanismo. Nosso mundo melhor era, liberto da tirania, se todo o que prolifera jamais visse a luz do dia. De Euclides Cavaco, recitado por Manuel Jorge. Agora um poema, desta vez em castelhano. Carlos Bondoso, um barco. De Carlos Bondoso. Um barco que nunca más ancló. Veo en ti la simbiosis del amor y de la luz, la belleza de la valsa y del bolero danzando. Cerca del vacío el silencio, que me dice a la conciencia que las danzas tiene el brillo intenso de las almas. Oh bolero, oh vals, danzas de mi infancia, tengo como testigo el condimiento del tiempo que marcó y deshizo trazos en un barco que nunca más ancló. De Carlos Bondoso.
próximo programa desta série, continuaremos a abordar as tragédias de Portugal. Neste caso, tivemos hoje a tragédia dos Açores, a sua vida, a sua vivência desde os anos 1500 até aos anos 2000. No próximo programa teremos a tragédia de Lisboa de novembro de 1755 e a tragédia recente da Madeira. Continuamos ainda o programa com um momento de poesia, desta vez José Delgado, A Paixão. José Delgado Mendonça, Paixão. Passas por mim e não me vês. Experimenta um dia descer do teu pedestal imaginário. Experimenta ver-te como te vê aquele que hoje não vês. Mas não fiques triste. Há uma solução para ti. Coloca a paixão em tudo o que fazes e admira tudo o que é feito por paixão. Mesmo coisas simples, vive-as em paixão. De José Mendonça, recitado por... Hoje, simbolicamente, vou dar-vos a temperatura do tempo. Mas prestem atenção. É para um tempo em que vocês não estão, mas vivem. Vivem nesse tempo e não nesse lugar. É a temperatura que se faz sentir na Antártida. O continente gelado atingiu a temperatura mais alta de sempre. A Antártida bateu um novo recorde. O continente gelado registrou a temperatura mais elevada de sempre. 17,5 graus centígrados. Isto dá que pensar. Há tempos ouvi uma pessoa que dizia: que chatice, agora já não servem sacos de plástico como antigamente. Eu fiquei triste. Eu sou pelo ambiente.
Eu prefiro ter os meus sacos. Quando o dia se apagar, eu não vejo motivos para me deixares de amar. Nós passamos por isso antes. A qualquer momento, em qualquer dia, Deus sabe que eu sempre tentei. Então, meu amor, peço-te, não me deixes de amar. Tu não podes criar o silêncio entre nós, porque o meu olhar ainda brilha nos teus olhos. Isso talvez seja o nosso último adeus. Talvez nos encontremos novamente em algum lugar. Queria poder te ter de volta. Teu beijo, o desejo, o teu perfume, tuas carícias. Queria poder ter de volta cada pedaço teu. De cada vez que fecho os olhos, perco-me na ilusão de te poder ver. Acredita que o passado voltou atrás e que talvez no meio dos minutos poderíamos mudar um pouco daquilo que foi nosso. Talvez por momentos tudo é felicidade, carinho, ternura, amor, paixão, pedaços de mim e de ti, entrega, enfim, recordação. Amei-te com todas as minhas forças e partiste. De Tina Gans. Vamos, pois, preservar o amor na terra, tanto o amor que temos na terra, que é temporal, como o amor que devemos ter pela terra, a quem deixamos aos nossos filhos e aos nossos netos. Que este programa sirva para nos levar ao passado e ao presente, e que a nossa mente se abra a outros costumes para preservarmos este presente para sempre. Recorde-lhe a temperatura para um sítio onde não vive, mas que tem muito a ver connosco. Esta semana, a Antártida bateu um novo recorde: 17,5 graus centígrados.
ouvinte, obrigado por ter ficado na nossa companhia. Este espaço deste programa sobre a responsabilidade e apresentação de Manuel Jorge. Obrigado, pois, e até uma próxima oportunidade. É da inteira e exclusiva responsabilidade do seu autor ou locutor. Se sou tinta, tu és tela. Se sou chuva, sou aguarela. Se sou sal, és branca areia. Se sou mar, és maré cheia. Se sou céu, és no beirão. Se sou estrela, és de encantar. Se sou noite, és luz para ela. Se sou dia, és a lua. Sou a voz do coração numa carta aberta ao mundo. Sou um espelho de emoção do teu olhar profundo. Sou um todo no instante, corpo dado em jeito amante. Sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Beija-me no vento e a lua. Sou o sol em neve no ar. Em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Beija-me no vento e a lua. Sou o sol. Então, boa noite, ouvintes, boa tarde, bom dia, onde quer que esteja. Até